Alguém consegue uma água para mim? Por gentileza. Livro do Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos aqui. Livro do Eclesiastes, capítulo 3. Amém? Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu quero ler esse enunciado de novo, porque ele é muito importante. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, obrigado, e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter, de abraçar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada e preservada para nós até hoje. Ó Deus querido, nesse dia de primeiro domingo do ano de 2025, que nós possamos pensar um pouco sobre aquilo que é a nossa missão aqui na terra. Que o Senhor fale no nosso coração, Pai, de uma maneira especial. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos no centro da tua vontade. E oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, vamos lá. Se existe uma verdade que pode ser comprovada de uma maneira muito tranquila, é o fato de que o sol e a chuva, ela cai sobre justos e injustos. O sol e a chuva, ela não escolhe sobre quem ele cai. Muita gente fica chateada e perguntando para Deus, depois de um prejuízo por conta da chuva, ah, Deus, mas eu estou fazendo a tua vontade, está chovendo. Eu estou fazendo o teu querer e essa chuva está atrapalhando. Mas a verdade absoluta de que a chuva cai sobre justos e injustos, a gente vê de uma forma muito simples e tranquila no nosso dia a dia. Outra coisa é que o sol também nasce sobre justos e injustos. O sol, ele não escolhe sobre quem ele nasce. Ele simplesmente nasce. E a ordem divina, né, vai se mantendo, e embaixo dessa soberania de Deus, vivemos nós, aqueles que servem a Deus, e também vivem aqueles que não temem a Deus. E quando começa um novo ano, como está começando hoje, a gente sempre fica naquela fase das promessas. Eu recuperei uma imagem, viu, Wagner, de
7 anos atrás, tem uma foto minha e uma foto sua. E a gente está em cima da balança. Não, vai ouvindo, vai ouvindo. E a gente tinha uma meta. Eu lembro que a minha meta estava escrito lá, perder 12 quilos. A meta do Wagner era mais ambiciosa um pouco que a minha. Talvez porque ele precisava menos do que eu perder peso. A meta só acho que era 14 quilos, alguma coisa assim. Por aí. Passados esses 7 anos, eu descobri que eu não preciso fazer uma nova arte, eu posso postar a mesma, porque eu tenho o mesmo peso e você também. Né? Mas todo ano a gente faz promessas, né? A gente faz os nossa lista de objetivos. É importante, se você não faz, faça. Né? Agora, é interessante que a gente não leve em conta que quando a gente faz um projeto, a gente precisa entender que não vai dar tudo certo. Não vai ser um mar de rosas. Não vai ser a cartilha que eu fui alfabetizado. Como que era o nome? Vocês são velhos demais. Quando responde fácil assim, já denuncia a idade. Caminho suave. Não vai ser um caminho suave. Né? A gente vai ter dificuldades, vai ter percalços. Né? Por quê? Porque o sol nasce sobre todos, mas a chuva também cai sobre todos. Né? Um desastre natural, ele vai prejudicar pessoas ruins, vai prejudicar pessoas boas. Uma decisão errada do governo não vai prejudicar só pessoas ruins, pagãos, vai prejudicar todo mundo. Né? E a gente precisa entender isso, que nós não teremos um caminho largo na nossa frente, diante dos nossos planos. A gente vai sofrer dificuldades. E quando a gente vai para esse texto, a gente percebe que ele vai falando aqui, dando algumas dicas de forma poética, mas tem uma sequência lógica aí que a gente precisa entender. E eu quero passar para você, para que você coloque isso no teu coração, para que você faça os seus planos, faça os seus projetos, mas coloque os seus planos e os seus projetos debaixo da soberania de Deus, porque as dificuldades virão. E o texto vai começar dizendo, para tudo há uma ocasião certa, há o tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu posso pegar essa frase poética e resumir ela da seguinte maneira: Deus está no controle de tudo. Se eu digo que há um tempo certo para cada coisa, eu estou dizendo que Deus, na sua soberania, determinou que há um tempo certo para cada coisa. Se eu digo que há uma ocasião certa para cada propósito, eu estou dizendo que Deus, na sua soberania, determinou a ordem do universo. Então, se eu preciso depender de algo para que 2025 seja bom na minha vida, não posso depender do meu braço. Eu não posso depender do meu intelecto. Eu não posso depender do quanto eu tenho de experiência, o quanto eu já vivi, quanto de expertise eu tenho num determinado negócio. Para eu pensar o meu novo ano, eu preciso lembrar que eu preciso depender daquele que soberanamente tem o controle e ordena todas as coisas. Então, a primeira coisa, meu irmão, dependa de Deus. Dependa de Deus. Principalmente, vou falar baixinho para ninguém ouvir, principalmente naquilo que você acha que você é bom. A gente gosta de depender de Deus naquilo que a gente é ruim, mas a gente tem que depender de Deus principalmente naquilo que a gente é bom. Vou dar um exemplo. Imagina se a nossa igreja tivesse, sei lá, R$1,5 milhão em caixa, Ricardo.
R$ 1,5 milhão em caixa, e a gente construísse uma construção maravilhosa, beleza, de quem seria a honra? Nossa, né? Dinheiro sobrando. Mas quando você não tem dinheiro em caixa, e você começa a depender daquele que é soberano, e você consegue, de quem é a honra? É dele. Então a gente precisa depender de Deus, principalmente naquilo que a gente acha que a gente tem condição, que a gente pode. Tá? E o texto vai continuar dizendo no versículo 2, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, né? Arrancar aquilo que você plantou. E aqui é muito profundo esse versículo. Porque, às vezes, a gente passa pela leitura e a gente não compreende ali, porque é uma linguagem poética, o que está sendo passado aqui de mensagem. Quando eu digo que há tempo de nascer, quando é que começa a vida do ser humano? Obviamente, quando você nasce. E quando é que termina a vida do ser humano? Obviamente, quando você morre. Existem algumas coisas na vida que elas têm um começo e têm um fim absoluto, ou seja, tudo começa ali e depois daquele fim nada mais resta, né? Quando você vai num velório, e não são poucas as vezes que a gente é obrigado a ir em velórios, o que resta você dizer para a família em relação à vivência aqui na Terra? Nada. Não resta dizer nada. Porque se você honrou o seu pai, honrou, porque depois da morte não tem como você honrar ele mais. Se você fez questão de visitar a sua tia, você visitou, porque depois da morte não tem como você visitar ela mais. Se você foi obediente e você trouxe alegria para os seus familiares em vida, ok, porque depois da morte não tem como fazer mais. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, a gente precisa ter a consciência de que tem coisas que quando terminam, já era. Você não tem uma segunda chance. E especificamente aqui ela está falando da nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa vida, ela não é um test drive que você testa de um jeito, depois você faz de outro. A gente só tem uma chance. Eu só tenho uma chance de amar, eu só tenho uma chance de respeitar, eu só tenho uma chance de visitar alguém, eu só tenho uma chance de fazer. Se eu não fizer em vida, eu não faço nunca mais. Então, olha como é profundo esse primeiro versículo. Você teve o seu tempo de nascer, mas você vai ter o dia da sua morte. Então, se você tiver que fazer, você tem que fazer que dia? Hoje. Hoje. Então, não fica arrastando para depois, um projeto, um sonho, algo que você quer fazer para você, para sua família. Tenta fazer hoje. Porque quando chegar ao final da sua vida, não vai restar mais nada, a não ser lamento. É óbvio, né, que para o cristão a gente tem esperança de vida eterna, mas não é disso que eu estou falando e vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo aqui. Só que ele vai dizer o seguinte, mas tem tempo de plantar e tempo de colher. Aqui é diferente, né? O que ele está dizendo é o seguinte, a vida ela começa e ela termina, mas no intervalo entre o seu nascer e o seu morrer, você vai ter vários começos e vários fins, vários começos e vários fins, vários começos e vários fins. Quem é da área rural sabe o que eu estou dizendo. Você tem a colheita de um determinado cereal, e o plantio, depois a colheita, depois você vai ter outro ciclo, e você vai vivendo de ciclos em ciclos, enquanto você viver. Tem muita coisa que Deus permite que a gente faça entre o nosso nascer e o nosso morrer. E é sobre isso que essa poesia do Eclesiastes aqui ela fala. O que a gente vai fazer entre o nosso nascer e o nosso morrer? Esses ciclos de coisas.
de plantio e de colheita. De plantio e de colheita. Né? Tem gente que vai falar sobre plantio e colheita, diz que o plantio é opcional e a colheita é inevitável, por assim dizer. Jesus ele vai dizer que quem planta abóbora vai colher abóbora. Né? Quem planta abacate vai colher abacate. Não vem polemizar minha mensagem, carioca. Vai colher abacate, certo? Deus ele nos dotou de sabedoria para que entre o nosso nascer e o nosso morrer, a gente tenha uma vida de vários ciclos, né? Um dia eu vivia solitário, triste, sem razão para viver, e aceitei a Cristo como Salvador. Isso mudou a minha vida. Só que um tempo depois eu estava triste, solitário, e Deus coloca a Tiene na minha vida. E depois que a gente já tinha 2 anos e pouquinho de casado, achando que a vida era aquela vida fácil de um casal, Deus coloca a Isabela na nossa vida. Né? E assim, a vida é feita de ciclos. E a gente precisa ter sabedoria do que a gente pode fazer da nossa vida, entre o nosso nascer e o nosso morrer. Tem coisa que a gente faz que não tem importância nenhuma? Tem. Agora, tem muita coisa que a gente faz que vai reverberizar para a vida eterna. Né? Quando você não só coloca um filho no mundo, mas você cria, educa, ensina os valores de Deus para essa criança, você está começando um ciclo que vai ter consequências para a vida eterna. Né? Quando ao invés de você alimentar ódio, você perdoa, você está iniciando algo que vai ter frutos para a vida eterna. Então a gente precisa entender isso. No versículo 3, ele vai dizer assim, ó, tem tempo de matar e tem tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Né? Então, em outras palavras, existe um tempo em que você tem que decidir que aquilo ali que está doente, está difícil, o melhor para aquilo é a morte, é o fim daquilo. E tem hora na vida que aquilo que está difícil, está complicado, está doente, aquilo ali tem que ser curado. Como assim, pastor? É assim, gente. Tem determinadas coisas na nossa vida, nesses ciclos entre o nosso nascer e o nosso morrer, que a gente vê a dificuldade e a gente insiste naquilo e gasta energia, e gasta força, e gasta dinheiro, e insiste, e aquilo suga tudo que você tem, quando que, na verdade, você deveria desistir daquilo. Se você desistir daquilo, você vai ter força para conquistar tantas outras coisas. Mas você prefere continuar insistindo. E o texto está dizendo de uma forma muito simples, que tem hora que é tempo de matar, e tem hora que é tempo de curar. Tem situação complicada que ela precisa ser curada, e tem situação que você tem que desistir daquilo. Estão entendendo? Tem que ter sabedoria para viver. Tem que ter sabedoria para viver. Senão a gente não consegue. E aí ele vai dizer assim, ó, tem tempo de derrubar e tem tempo de construir. É a mesma coisa, é linguagem poética. Então, imagina você construindo, vocês querem o exemplo da parede ou vocês querem o exemplo do bolo de aniversário? É a mesma coisa. Vou dar exemplo do bolo. Você tem a bela ideia de você mesma fazer um bolo de aniversário para o seu filho. E você olha a receita e resolve fazer um bolo de 5 andares. Aí você faz o primeiro andar, põe o recheio.
faz o segundo andar, põe o recheio, faz o terceiro andar, o bolo já está assim. E o recheio que você caprichou tanto, você falou assim, vou colocar bastante recheio, aquele recheio já está espirrando do outro lado. Quando você faz o quarto andar, você já tem que segurar o bolo com a mão, certo? E aí, o que eu faço com esse bolo? Eu vou insistir para fazer todo esse bolo de 5 andares aqui e correr o risco de ter um desastre, né? Esse bolo ele é para ser curado ou esse bolo é para você desistir, paga logo uma boleira para fazer um bolo para você, que vai vir bonitinho, né? O que eu tenho que fazer? Cada situação é uma situação. O que eu tenho que fazer numa situação dessa do bolo desandando? É lógico que o bolo aqui é uma analogia, tá, gente? Óbvio que é uma analogia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a direção daquele que é o Senhor do tempo. Deus, está aqui, estou tentando tocar essa empresa, não está dando certo. Deus, estou namorando esse rapaz, ou esse rapaz está namorando essa menina, esse relacionamento está meio esquisito aqui, não está dando muito certo. Deus, eu estou tentando comprar uma casa, fazer um negócio aqui, mas tá difícil. O que eu faço? Eu vou lutar pela cura, ou seja, pela solução daquilo, ou eu vou desistir daquilo de uma vez? O que eu faço? Qual que é o primeiro versículo? Deus, Ele é? Dependa de Deus, gente. Dependa. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que Deus não quer fazer. A gente fica insistindo numa coisa que Deus não quer que você faça. E não vai dar certo mesmo. Então tem hora que eu tenho que curar, mas tem hora que eu tenho que matar, que eu tenho que desistir daquilo, né? Eu lembro uma vez, eu fui fazer um curso de noivos, né? Aconselho, viu? Não case sem fazer um curso de noivos. De um determinado casal, obviamente. Quando chegou a menina e o rapaz, eu olhei e falei, isso parece uma batida de Fusca com carreta. Só de olhar, você via que não ia dar certo aquele negócio, sabe? Não tem como dar certo. E a menina dizendo, pastor, eu amo ele é um príncipe. Eu olhava, cadê o príncipe? Essa menina é cega. Eu orava assim, Deus, cura a visão dessa menina. Tem hora que tem que matar, tem que desistir. E não tem vergonha nenhuma em você desistir. Nenhuma. Às vezes a coisa mais sábia é você desistir de um projeto. É você derrubar. E não insistir em continuar construindo, né? Jesus, certa vez, ele contou uma parábola, que é a parábola da casa construída na areia e da casa construída sobre a rocha. E na parábola, você tem uma coisa ali, uma ilustração muito simples, né? A casa construída na rocha, ela tem um alicerce firme, então vem o vento, a tempestade, as ondas, e a casa continua firme, porque ela começou bem. A casa que foi construída na areia, não importa se você construiu um castelo em cima da areia, não tem base, não tem alicerce, não tem condição daquilo dar certo. Eu vou pintar a casa, não adianta. Eu vou trocar o telhado, não adianta. Eu vou mudar a decoração, não adianta. Se não tem base, não vai dar certo. É hora de matar, de derrubar, de desistir, está entendendo? É muito melhor você começar de novo certo. Ok? Estou falando de forma genérica, tá, gente? Genérica. Se você tem uma coisa muito específica, você tem que sempre colocar diante de Deus. Então, os nossos sonhos são assim, né? Tem sonho que a gente deixa para lá, tem sonho que a gente substitui. Tem sonho que a gente desiste e tem sonho que a gente renova, né? É desse jeito, é desse mesmo propósito. A gente precisa aprender a ressignificar as coisas, né?
Então, às vezes a gente está numa determinada direção e não está dando certo. Eu tenho que orar a Deus. Falar, Deus, o que eu faço com isso aqui? Isso aqui é meu sonho. Às vezes você tem que deixar, mas às vezes você pode ressignificar aquilo. Você dá uma nova direção, né? E Deus vai te abençoar. Versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Provérbios vai dizer que existe mais sabedoria num funeral do que numa festa de casamento. Porque no funeral você fala sobre as coisas que mais importam na vida, enquanto numa festa de casamento você está alienado às coisas que são realmente importantes. Em outra parte da Escritura, a gente vai entender que nós precisamos se alegrar com aqueles que estão alegres, mas nós precisamos também chorar com aqueles que choram. O choro e a alegria, o pranto e a festa, né, o dançar de alegria, o pular de alegria, tudo isso faz parte da vida, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu poderia fazer toda uma mensagem nessa temática aqui, dessa dicotomia de chorar, de rir, de se entristecer, enfim, de ter júbilo, mas eu quero puxar para a questão da gratidão. Da gratidão. É muito fácil a gente ser grato por algo que a gente interpreta como sendo bom. Então, está acontecendo alguma coisa, você interpreta que aquilo é bom. Então, você ri, você se alegra, você fica feliz, você fica grato a Deus. E quando tem algo que você interpreta que é ruim, você tem a tendência de chorar, de se entristecer, de reclamar, né? Então, o ser humano, ele é assim. Agora, existe uma coisa que é inevitável, que é o tempo. A mesma coisa que você riu e se alegrou e festejou e pulou de alegria, passado algum tempo você pode perceber que foi a pior coisa da tua vida. E o contrário também. Algo que você chorou, que você se entristeceu, que você pranteou, que você se prostrou diante daquilo, passado algum tempo, você pode perceber que foi a melhor coisa da tua vida. Mas como é que eu faço isso na hora que eu estou passando pelo problema? Não é fácil. A gente não consegue enxergar as coisas como elas são de verdade. E aí, o que eu faço? Eu volto de novo para o primeiro versículo. Eu preciso viver uma vida de dependência do Deus soberano. Dependendo dele, para mostrar para a gente se aquilo que eu estou me alegrando é motivo de alegria mesmo, e se aquilo que eu estou ficando triste é motivo de tristeza mesmo, né? Um exemplo bem simples, e que é fácil de constatar o que eu estou dizendo, é quando alguém planeja uma viagem durante muitos anos, muito tempo planejando, e compra as passagens com antecedência, porque é cara a passagem, e vai pagando aquilo ali, né, de forma longa até para conseguir pagar. E no dia de pegar o avião, a pessoa tem um problema com o carro, e tem que fazer uma viagem, sei lá, de 100, 150 km até o aeroporto, não consegue chegar a tempo e perde o voo. Aquela pessoa fica desesperada. Ela fica desesperada, porque passagem promocional a gente não consegue trocar, né? Se você for tentar trocar, a taxa para você trocar é mais cara do que a passagem. É assim. E a pessoa fica desesperada. Perdeu o voo. E ela senta lá naquela antessala do aeroporto e fica lá triste, né? Pensando, as minhas férias já eram, né? Não tem mais como fazer. E ela olha na televisão e recebe a notícia. Avião faz pouso forçado
Graças a Deus ninguém morreu. E ela fala, eu estaria naquele avião, passando todo aquele perrengue. A gente não sabe. Muitas vezes coisas que Deus deixa a gente passar, a gente não interpreta como boa, mas a gente só vai entender que foi boa depois, bem depois, né? Versículo 6, aliás, versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter de abraçar. Aqui fala de relacionamentos, né, de comunhão, né? Então, existe o tempo em que você precisa buscar estar perto de todo mundo o tempo todo. Existe um momento na vida que você tem que tentar colocar todo mundo perto de você. Existe o tempo que você tem que viver perto das multidões. Mas existem momentos na vida que você precisa estar sozinho. E o melhor exemplo disso aqui é Jesus. Jesus, ele gostava de gente, sim ou não? Jesus arrastava multidões, sim ou não? Jesus tinha os seus discípulos mais distantes e os seus discípulos mais próximos, sim? Mas tinha momentos na vida dele que ele falava o quê? Fica aí. Fica aí. Eu vou subir sozinho no monte para orar. Nossa vida é assim também. Tem hora que você precisa daquele momento a sós com Deus. Tem hora que você precisa de uma coisa que é diferente de solidão. É uma palavra da língua portuguesa que chama solitude, que é o prazer de estar sozinho. É mais ou menos o sentimento que a mãe tem quando tem criança pequena, né, Tayla? Cadê a Tayla? Cadê? É mais ou menos o sentimento que a mãe tem quando tem criança pequena. Chega uma hora que ela percebe que ela não tem ninguém perto dela, ela fala, não, obrigado, Senhor. Não tem isso? É isso, a gente tem que ter esses momentos assim, senão a gente não tem saúde mental. Vamos continuar? Versículo 6, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Meus amados, a gente tem uma coisa, e eu tenho que vencer isso também, que é a questão de você guardar o que você não precisa. Melhor coisa é quando a gente é verdadeiro. Tem nada para esconder. A gente tem uma coisa, o ser humano tem isso. Às vezes a gente quer juntar algo, porque a gente fala assim, uma hora eu vou precisar disso. Né, Rodinei? Uma hora eu vou precisar desse parafuso. Aí eu te pergunto, quanto tempo esse parafuso está aí, Rodinei? Faz uns 15 anos. Mas, na hora que eu preciso, eu não acho. Não é assim? Isso vale para as coisas materiais, isso vale também para os nossos sentimentos. Você sabe que é o maior problema de quem não sabe perdoar, porque ele é acumulador de lixo, né? No coração. Quem não sabe perdoar é acumulador de lixo no coração. Né? Nós somos acumuladores. Quando não é de coisa física, é de sentimentos. Mas precisamos vencer isso, porque tem hora que é hora de juntar. E, aliás, tem coisa que vale a pena juntar. E tem coisa que tem que jogar fora. Tem coisa que tem que jogar fora. Porque, senão, vai virar um depósito de lixo. Né? Então, a gente tem que saber o que guardar, tem que saber o que descartar. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. O que é rasgar? Rasgar é o mesmo que descosturar? Não. Quando é que uma roupa rasga? Quando ela está muito velha, é uma situação. Ou quando você força o tecido para além da resistência dele, e ele rasga. Então, o que tem a ver o rasgar e costurar com falar e calar? Quando a gente fala demais, uma hora rasga.
Entenderam? Estão entendendo? Tem hora que a gente passa do limite do que tem que falar. E quando a gente passa do limite do que tem que falar, o resultado nunca é bom. Tem que saber a hora de falar e tem que saber a hora de ficar calado. Porque no silêncio também tem sabedoria. Aliás, vou dizer uma coisa, se você não tem não tem uma resposta boa para dar, fica calado. Dos erros, o menor. Né? Não vou me alongar aqui não, mas vamos deixar essa daqui para o encontro de casais. Essa aqui a gente fala no encontro de casais. Então, a gente tem que ter equilíbrio, tá, gente? Entre o que a gente fala e o que a gente não fala. E a parte final do texto que eu escolhi, do versículo 9 até o versículo 12, ele vai dizer assim, ó, o que ganha o trabalhador com seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Eu quero terminar essa mensagem destacando algumas coisas aqui. A primeira é que o trabalho, ele em si, ele não é enfadonho. O trabalho em si, ele não é cansativo. O trabalho em si, ele não é um peso. Mas o trabalho, ele sempre vai ser um peso para quem não gosta do que está fazendo. Por menor que seja. Ok? O trabalho, ele pode ser difícil, cansativo, pesado, perigoso, que tenha lá uma série de complicações, mas se a pessoa ama o que faz, o trabalho para ela vai ser mais leve. Então, o problema do trabalho não está no trabalho em si, mas a nossa postura em relação ao trabalho. Né? Então, o que muda não é de um trabalho para o outro, às vezes é o coração da pessoa. Você vê uma pessoa, às vezes ele é pedreiro, servente de pedreiro, trabalha em fundação, em coisa rústica, a parte pesada da obra. E você vê a pessoa trabalhando, você acha até que é leve. Porque ele gosta. Ele sabe fazer aquilo, ele faz bem aquilo. Né? E você vê outra pessoa fazendo uma outra coisa, sei lá, lavando uma louça, e parece que o mundo está acabando porque está lavando uma louça. Mas o que isso aqui tem a ver com a nossa vida como um todo? O nosso viver é a mesma coisa, gente. Às vezes, a nossa vida não está tão difícil. O que está difícil é a nossa posição em relação às nossas dificuldades. A forma como nós olhamos os problemas. A desesperança do nosso coração torna o problema maior do que é. Isso é importante. Tá? Então, a vida, ela não é tão difícil assim. Mas ela precisa ser vista com sabedoria. Senão ela vai ser sempre um peso para nós. Agora, nada na vida faz sentido sem o senso da eternidade. Nada na vida faz sentido se nós não tivermos a consciência de que a nossa vida não termina na morte. Que a nossa vida não termina no túmulo. Não adianta você ganhar dinheiro, você ter títulos, você ter conquistas, enfim, você ter uma vida que aos olhos de todo mundo é uma vida muito boa. Se você não tiver o senso da eternidade, a sua vida não tem sentido. Em outras palavras, você pode ter uma vida de muito sucesso, mas se você não tiver tido um encontro verdadeiro com Cristo, e se Deus não for aqui o seu referencial e o seu norte para a sua vida não vai fazer sentido, vai ser só uma vida de ilusão. O ser humano nada é sem o senso da eternidade. E para terminar, a gente não foi feito para sofrer, a gente foi feito para ser feliz. Só que existe felicidade também no sofrimento. É o que o Eclesiastes está tentando convencer a gente aqui. Que mesmo as coisas que parecem complicadas para a gente, parece difícil, pode haver felicidade nelas. É só você ser sábio na sua forma de viver.
e faço bem, porque eu nunca vi ninguém ser criticado porque faz coisas boas. Seja bom, seja benigno. Aliás, benignidade é um fruto do Espírito. Seja bom. Ninguém se arrepende de ser bom, né? Ah, eu fui bobo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Você foi um bobo que foi bom para alguém, né? Seja bom. Deixa eu orar por você. Oh, Deus, muito obrigado pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque existe muita sabedoria na tua palavra. E ela nos ensina a viver. Ela nos ensina, Pai, a conduzir as nossas vidas de maneira adequada. Quando nós lemos, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A gente compreende, Pai, que precisamos depender da tua soberania. Depender do teu norte. Depender, ó Pai, do teu cuidado. 2025 está começando. Mas ele não está começando do zero. A gente está carregando com a gente expectativas, problemas que não foram solucionados em 2024. Estamos carregando com a gente, ó Pai, situações diversas que precisam ser resolvidas. Ensina-nos, Senhor, a depender de Ti. Ensina-nos, Senhor, a colocar a nossa vida aos Teus cuidados. Porque aquilo que eu não sei, o Senhor sabe. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Aquilo, ó Pai, que para mim é confuso, para o Senhor é claro. Então ensina-nos, Pai, a viver os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos corações sábios e que essa sabedoria venha inteiramente de Ti, ó Pai. Bendito seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.